Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar sobre como manejar o balanço energético negativo nos bovinos. O primeiro ponto é a definição do que é balanço energético negativo. Balanço energético negativo ou BEN é o que acontece quando o animal ingere menos energia do que o necessário para que ele produza e se mantenha da forma como necessário. Então, geralmente isso acontece muito mais intensamente com os animais de alta produção, que são muito exigentes, nem só do ponto de vista energético, mas também do proteico, mas é quando a gente tem uma certa dificuldade em fornecer para esse animal os nutrientes que ele precisa. Então, no caso da energia, ele vai ingerir uma quantidade energética menor do que aquela necessária, então ele entra em déficit, e isso é conhecido como balanço energético negativo. Como manejar isso? Eu vou colocar aqui para a gente poder discutir 5 pontos. O primeiro deles é ajustar o score de condição corporal desse animal ou a condição corporal desse animal no periparto. Se nós considerarmos para as vacas leiteiras uma escala de score corporal de 1 a 5, a gente deve trabalhar com o score corporal dessa vaca no pré-parto entre 3,5 e 3,75. Ou seja, ela não deve nem estar muito gorda e nem estar magra. A gente vai para o quadro ali para poder identificar isso de uma maneira mais didática, mais clara de por que isso é importante. Vamos lá! Vamos demonstrar aqui um esquema de um dos fatores que demonstra para a gente por que é importante nós controlarmos a condição corporal das vacas ao parto, que é o chamado score de condição corporal. Se nós deixarmos o animal parir muito gordo, o que seria o gordo? O animal, o score corporal acima de 4, 4,25. Esse animal vai ter uma quantidade de tecido adiposo maior na sua estrutura corporal. Esse tecido adiposo vai estimular a secreção de uma substância chamada leptina, que por sua vez ela é responsável pela secreção, pela inibição da secreção do neuropeptídeo Y, que é uma outra substância presente no hipotálamo. Esse neuropeptídeo Y, ele é um potente estimulador do centro da fome. Só que ele é inibido pela leptina, que é secretada pelo tecido adiposo, que vai estar presente em maior quantidade no animal gordo. Então qual é a consequência disso? Um aumento da secreção de leptina aumenta a inibição do neuropeptídeo Y, que por sua vez vai inibir o centro da fome e vai fazer com que esse animal reduza a ingestão de matéria seca ou MSI, que é a matéria seca ingerida. Esse processo aqui vai agravar aí o balanço energético negativo se o animal já estiver sofrendo por essa falta de fornecimento de energia. Outro ponto que merece atenção é que no animal mais gordo é mais intensa a mobilização de gordura corporal para atender essas necessidades. Isso pode levar o animal a desenvolver uma doença metabólica chamada cetose, que é um problema grave aí, dependendo da situação de manejo. Outro ponto aqui que nós vamos conversar, já se o animal vai parir magro, com o score corporal muito abaixo de 3, até mesmo abaixo de 2,75. O animal magro, qual que é o problema dele parir nessa condição corporal? Ele, por sua vez, vai ter uma quantidade de tecido adiposo pequena, né, no seu corpo, vai haver uma secreção menor de leptina. Essa leptina, ela, embora em menor quantidade, vai estimular, né, a ingestão de alimento pela ação do neuropeptídeo Y, que não vai estar inibido aqui como na primeira situação, mas o problema é que a leptina também ela modula a energia vinda do tecido adiposo e disponibiliza para a reprodução. Então, se o nível de leptina está muito baixo, vai haver uma também menor secreção do GnRH, que é um hormônio fundamental aí para que haja os processos reprodutivos. Então, uma presença pequena de leptina leva o animal também a ter uma reprodução aí prejudicada. Então, repare o seguinte, os extremos não são desejáveis. A gente deve trabalhar para que esse animal venha a parir na condição adequada. Por isso que o score corporal preconizado é nessa faixa que foi comentado de 3,5 a 3,75. O segundo ponto, então, vamos lá. Fornecer alimentos várias vezes ao dia. Por que isso? Toda vez que a gente fornece o alimento para o animal no coxo, ele é condicionado a levantar de onde ele estiver e ir lá comer. Então, se nós fracionarmos essa dieta completa,
o fornecimento de concentrado e volumoso juntos. Mais vezes ao dia, a gente vai estimular esse animal a comer mais e, consequentemente, a ingerir mais nutrientes e, dentre eles, a energia, minimizando esse processo do balanço energético negativo. O terceiro ponto, cuidar do ambiente onde esse animal está, principalmente em relação à temperatura e à umidade relativa do ar. Por essa razão que quando a gente pega, por exemplo, animais especializados, como a raça holandesa, a raça Jersey, parto suíço, muito frequentemente a gente observa nas instalações a presença de ventiladores e aspersores, que é para ventilar, para refrescar esse ambiente. Por quê? Se o animal estiver sem conforto térmico, se ele estiver desconfortável, uma das principais consequências disso é ele reduzir o consumo da ingestão, o consumo de alimento. Isso agrava o balanço energético negativo. Se for um plantel de animais não especializados, o que a gente pode fazer é colocar os coxos de água e principalmente de alimento nos lugares frescos para que melhore esse conforto térmico, que o animal tenda a ingerir uma maior quantidade de alimento. O quarto ponto é usar ingredientes de boa qualidade. Aí são basicamente alimentos nobres. Um exemplo clássico seria, se possível, no concentrado, milho e farelo de soja. Ao utilizar alimentos de qualidade, com uma ingestão menor, esse animal vai estar consumindo uma quantidade maior de nutrientes. Isso ajuda a minimizar o processo do balanço energético negativo. O quinto e último ponto, nós não vamos conseguir escapar de uma dieta rica em concentrado. Se nós temos animais de alto potencial, se nós temos animais que são exigentes, esse animal vai exigir uma dieta que seja rica em concentrado. O concentrado é o tipo de alimento que fornece, por unidade ingerida, uma quantidade maior de nutrientes, e isso vai fazer com que ele ingira um volume menor, mas que consiga ingerir uma quantidade suficiente, adequada para ele, de nutrientes. Por outro lado, o que a gente observa? Vários estudos mostram isso, que os alimentos, quando eles são muito ricos em concentrados e muito altos em energia, eles reduzem o balanço energético negativo, mas eles podem provocar um efeito colateral, que é o aumento, uma piora da reprodução, pelo aumento do fluxo sanguíneo no fígado. Então, geralmente os animais muito produtivos, eles têm um metabolismo hepático muito elevado. E nesse metabolismo intenso, vai haver também o metabolismo de hormônios esteroides, como por exemplo o estrógeno e a progesterona, baixando os seus níveis nesses animais mais produtivos. Então, de uma certa forma, esse alimento que contém muito nutriente, basicamente muito rico em energia, ele tenderia a aumentar esse metabolismo hepático e, consequentemente, diminuindo aí os níveis de hormônios. Então, a saída para isso tudo seria o quê? Equilibrar o fluxo de energia de acordo com o que o animal precisa, para que a gente consiga não fornecer nada em excesso, conseguimos também reduzir esse balanço energético negativo sem prejudicar aí a reprodução. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima.